Tem situação que eu acho que é o combustível que a gente precisa para recomeçar, para encontrar novo sentido. Quantas vezes você já pensou, por que isso aconteceu comigo? E se eu digo para você que essa pergunta por si só é a fonte do seu sofrimento? Essas são batalhas que a nossa mente cria e que não precisam ser lutadas. Porém, o estoicismo, que é uma filosofia, vai trazer algumas maneiras interessantes de encarar essas situações e que podem te ajudar. Existe nessa forma de saber um conceito chamado amor fati, que é entender que a nossa paz não vem de evitar o que é difícil, de tentar fugir do que é difícil, mas de aceitar a vida como ela é. E quando eu falo aceitar, não é apenas entender, mas também amar cada parte da sua vida, cada momento, porque você começa a entender que cada situação que você vive, ela vai fazer parte da construção da sua vida como um todo. Então é você também amar o processo, amar a vida em todas as suas nuances, sejam elas boas ou ruins. Tem uma frase de Marco Aurélio, filósofo e imperador romano, que diz: o que acontece a qualquer um, acontece por natureza, e o que a natureza traz não deve ser motivo de vergonha. Em outras palavras, ele estava dizendo aí que tudo acontece na ordem natural das coisas, como tem que acontecer. É aquela ideia de que não há desperdício naquilo que a vida coloca no seu caminho. E essa é uma reflexão que eu sempre faço, porque realmente as minhas vitórias e os meus fracassos são responsáveis por quem eu sou hoje. Então, quando eu cito algumas situações da minha vida, por exemplo, eu sou um homem homossexual que viveu uma adolescência de repressão e que sofreu preconceito durante a vida, teve dificuldades para se assumir, assumiu mais velho. E quando eu penso em todo esse momento que eu vivi na minha adolescência e que tudo isso me fez hoje, por exemplo, enxergar o amor e as relações de uma forma mais valiosa, porque era algo que me faltava tanto naquela época, eu começo a, aceitar essas situações que eu vivi. Não me questiono o porquê que eu passei por isso, por que essas situações aconteceram. Eu simplesmente aceito a vida como ela teve que acontecer. O ciclo natural das coisas. Até porque hoje eu pude ressignificar todas essas dores e trazer um aprendizado e um ensinamento para mim e para outras pessoas também ao meu redor. Até porque se eu penso demais nessas coisas, eu fico muito preso ao passado. E quando a gente fica preso no que já aconteceu, a gente deixa de viver o momento presente e de aproveitar as oportunidades que a gente tem de ressignificar a vida. Amor fati não é resignação. Não é abaixar a cabeça para a derrota. A verdade é que a vida não está te esperando se encaixar nas suas expectativas. Pelo contrário, é você abraçar os momentos difíceis como parte essencial da sua trajetória. Uma outra situação que é muito comum entre as pessoas, por exemplo, é a questão dos relacionamentos, né? Quantas mulheres e homens passam por relacionamentos ruins, relações tóxicas, até chegarem naquele relacionamento que é o modelo de relacionamento ideal. E às vezes é frustrante para essas pessoas olhar para trás e ver quantas vezes elas, entre aspas, quebraram a cara, passaram por situações ruins, porque de fato situações dolorosas não é fácil de se viver. Mas ao mesmo tempo, essas vivências fazem a gente crescer, faz a gente dar valor àquilo que é raro, como no caso do amor que a gente está falando, né? O amor entre duas pessoas. Quando você tem um histórico de vivenciar relações rasas, quando você encontra alguém que te oferece uma profundidade maior, que te oferece respeito, você começa a enxergar isso com mais valor, porque você sabe quão raro foi encontrar isso, entende? E aquilo que eu repito, quanto mais cedo você entender que tem coisas que não estão sob seu controle, mais cedo você vai aprender a colocar a sua energia onde de fato ela precisa estar. Eu sei que isso pode parecer distante, mas pense naqueles momentos, por exemplo, em que o trânsito te irrita, em que você fica ansioso por uma mensagem que não foi respondida, ou que você se queixa de uma oportunidade que não deu certo. E se ao invés de você resistir a isso, você simplesmente abraçar essas situações como parte da sua jornada? É um exercício que não é fácil ser feito, eu falo isso para vocês com total transparência. Não é sempre que a gente consegue enxergar esses momentos, essas situações pequenas que nos irritam, como coisas assim que vão nos fazer evoluir, né? Mas às vezes soa até um positivismo tóxico falar isso. Mas é um exercício que precisa ser feito. À medida em que você coloca essa visão em prática, as coisas elas vão deixando de te afetar como te afetavam antes. Grava isso que eu vou te dizer. Aquilo que hoje você chama como um problema pode ser a peça de um quebra-cabeça que você só vai entender lá na frente. E assim, você não precisa gostar de tudo que acontece na sua vida, mas você pode sim começar a enxergar valor em tudo que te acontece. Até nos erros e até nas quedas. Amar o que é, amar o que foi, amar o que será, mesmo sem saber como. Esse é o segredo das pessoas que conseguem encontrar paz no caos. É entender que a vida não é boa e não é ruim. Ela simplesmente é necessária. Então, da próxima vez que algo sair do seu controle, pergunte a si mesmo:
E se isso não fosse um obstáculo, mas parte do meu caminho? Como que eu posso transformar isso em aprendizado e seguir em frente, ao invés de resistir? Amor fati, abrace tudo, não como um peso, mas como uma oportunidade de florescer.